Olá, pessoal! Bem-vindos aí todos à nossa aula 5. E hoje a gente vai falar sobre a ONU, né, as Nações Unidas, o chamado Sistema Onusiano de Proteção aos Direitos Humanos, né, e já vamos começar a conversar de forma mais específica sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, dos Direitos Humanos, a DUDH, tá? Então vamos lá. Que eu já venho falando desde a primeira aula, desde lá das diretrizes, né, eu venho forçando muito essa questão do contexto histórico, quando a gente fala de que pós-Segunda Guerra Mundial, vocês assistiram o vídeo lá da ONU, lá da aula 3, né, falando sobre o nazismo, a gente precisou relembrar o mundo de que todas as pessoas importam. Né? Todas as pessoas são importantes. Ninguém é mais gente ou menos gente em razão do local onde nasceu, em razão da sua crença religiosa, em razão da cor da sua pele, em razão da sua orientação sexual, em razão da sua crença religiosa. Por incrível que pareça, a gente, né, lá pós-guerra, precisou relembrar isso ao mundo. E aí, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que já existia, ela reúne, né, o mundo e diz aqui, senta aqui, vamos conversar. Né? É tipo quando você faz coisa errada e o pai chamou você lá na sua adolescência e diz assim, senta aqui, filho, bora conversar um pouquinho. Essa é a ideia que a gente tem, que vai culminar depois na declaração. Então nós vamos ter aí, mas, novamente, como eu venho falando desde lá do contexto histórico, isso não surgiu do nada, né? Ninguém teve um insight ou teve uma lâmpada mágica que falou assim, não, peraí, vamos aqui, jogar aqui no dadinho o que a gente acha que deve ser importante. O que nós conhecemos de declaração, ela veio se sustentando tanto no conceito histórico, dos documentos, dos códigos, né? Até mesmo de livros religiosos que a gente comentou lá na aula 3, mas já existia. Na ONU, como eu disse, a ONU ela já existia, documentos normativos que tratavam de questões de direitos. Alguns exemplos que eu coloquei aí para você, né? Então, eles já tinham um sistema internacional de proteção dos direitos humanos. O direito humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho, ou seja, já haviam 3 atos normativos com órgãos dentro da ONU, já buscando de maneira específica proteger o que ainda, né, não tinha esse nome de direitos humanos, mas já era intrínseco, né, já buscava sobre isso. A questão do direito humanitário, né, ele é criado no século XIX, então lá nos anos 1800, e ele tinha como principal linha de defesa, como foco dele, a questão aí das guerras. Então, o direito humanitário, ele sempre está vinculado à questão dos conflitos armados, né? Ou seja, entre países. Você vai falar assim, professora, há regras numa guerra? Sim, há regras numa guerra. Inclusive, existe um tratado sobre isso, que é o Tratado de Viena, que justamente vai preconizar regras para uma guerra. Nós estamos no mundo vivendo um momento de guerra, a guerra da Ucrânia. Vocês devem perceber que sempre vira notícia mundial quando são atacadas escolas, quando são atacados hospitais, quando civis morrem. Por quê? Porque, via de regra, a guerra ela deveria ser militar. Então, os militares de um país contra outro. Lembrando, se eu pensar em geração de direitos humanos, nem deveria ter guerra, né? Já que a quinta geração fala de paz universal, a guerra já deveria ser algo superado no nosso mundo, mas infelizmente não é. Então, existem regras para a guerra. A guerra deveria ser entre militares. Só que a gente sabe, e está vivendo isso no mundo, que infelizmente isso é desrespeitado. A gente tem notícias aí corriqueiramente da morte de civis, da morte de crianças, né? Ataques aí que o direito humanitário ele condena. Inclusive nós temos, e vamos falar disso quando a gente falar do Tribunal Penal Internacional sobre crimes de guerra. Né? O que são considerados atentados contra direitos humanos quando a gente fala de crimes de guerra. Quando a gente falar de Tribunal Penal Internacional, a gente vai abordar esse tema de forma mais específica. Tá?
O direito humanitário, ele nasceu intimamente ligado ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, todos já ouviram falar, né? Que de 1863 é criada aí a Cruz Vermelha com a finalidade de proporcionar proteção e assistência humanitária às vítimas da guerra e da violência armada. A Cruz Vermelha é o atendimento especialmente de saúde, né, nos locais onde há conflitos armados. Então, o direito humanitário, ele advém justamente dessa necessidade de se atender os feridos de guerra, vamos por assim sintetizar, né? Depois nós temos um outro documento, né, um outro órgão dentro da ONU, que é a Liga das Nações. Então, a Liga das Nações, um órgão dentro da ONU, que ela é criada após a Primeira Guerra Mundial. Então, o direito humanitário com a Cruz Vermelha, lá nos anos que nós falamos de 1800, quase 1900, e depois as Ligas das Nações, já nos anos 1900, pós-Primeira Guerra Mundial. O objetivo da Liga das Nações ela reforçar a concepção da necessidade de relativização da soberania dos Estados. Nós ouvimos, principalmente quem é do direito, né, ouve muito que um Estado é soberano e tudo mais, mas essa soberania ela é relativizada, ou seja, eu não posso alegar a soberania para dizimar um outro Estado, correto? É algo que a gente está vendo muito agora na questão da guerra da Ucrânia, né? A invasão da Rússia por questões aí de retomada de território ucraniano. Então, justamente vai se discutir isso. Até que ponto a soberania de um país se impõe sobre a soberania de outro país. Então, isso é relativo. A Convenção da Liga das Nações de 1920, ela vai o quê? Ter as primeiras previsões genéricas relativas aos direitos humanos, especialmente aqui, estipulando ou criando sistemas internacionais de proteção, ok? Então, a Convenção da Liga das Nações, período pós-guerra, pós a Primeira Guerra Mundial, e que ela vai justamente discutir sobre as condições aí de restabelecimento das soberanias e a limitação, né, da soberania, ou seja, o respeito que um Estado tem que ter pelos povos de outro Estado. E quando eu falo Estado, estou falando de Estado-nação. E por fim aí, nessa trajetória, a Organização Internacional do Trabalho. Criada aí também nesse período pós-guerra, ele vai justamente tratar sobre a dignidade no trabalho. O Brasil ele é signatário da OIT. A OIT ela possui inúmeras convenções internacionais que disciplinam a questão do trabalho. Então, por exemplo, o que nós seguimos no Brasil que é oriunda da OIT? A questão do trabalho da criança e do adolescente. A proibição do trabalho da criança e do adolescente, ela é derivado de uma convenção da OIT e o Brasil é signatário. Mesmo adolescentes de 16 a 18 anos, de 14 a 18, que podem ser aí menores aprendizes, há limitações. Por exemplo, a OIT, a Convenção da OIT, ela veda que adolescentes, mesmo em situação de aprendiz, que eles tenham atividades que mexam com produtos químicos, por exemplo. Da mesma forma que não pode ser empregado doméstico, exatamente, nem como aprendiz, professor, nem como aprendiz. Por quê? Porque a OIT veda. Outra definição que nós utilizamos no Brasil, que não temos tipificado como crime, e seguimos a Convenção da OIT, a definição de assédio moral no ambiente de trabalho. Então, as definições aplicadas no nosso judiciário de assédio moral no ambiente de trabalho são oriundas de uma convenção da OIT. Então, as convenções da OIT são muito presentes. É a convenção da OIT que fala, né, e aí o Brasil como signatário tem isso preconizado como direito fundamental na Constituição, de que ninguém poderá receber menos do que um salário mínimo pela jornada, né, de trabalho semanal de 44 horas, por exemplo. Então, a OIT é muito presente aí dentro do nosso ordenamento.
Eu tenho aqui para vocês, gente, 2 vídeos marcados para que vocês vão assistir como complemento aqui da nossa aula, que é a história das Nações Unidas, que vai justamente contar de como ela foi criada, qual era a situação do mundo. É um vídeo da própria ONU, então tem o link aí, e sobre a Carta das Nações Unidas, que ela foi, já vocês vão perceber aí que o link é do Planalto, por quê? Porque o Brasil recepcionou a Carta das Nações Unidas e, portanto, ela faz parte do nosso ordenamento jurídico, ela faz parte como emenda constitucional, tá? Então, depois nós vamos falar, principalmente da carta de uma maneira, numa aula individualizada, mas para que vocês entendam o contexto da aula de hoje, que é a ONU, né, e a declaração, vocês vejam antes. Então, a partir aí da emergência do direito internacional dos direitos humanos, a ONU, ela vai criar aí, então, um sistema global de proteção aos direitos humanos. É aquilo que eu falei, senta aqui, vamos conversar. A gente já tem um monte de documento, um monte de órgão que fala de direitos humanos, mas parece que não está dando certo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um papelinho escrito lá, Declaração dos Direitos Humanos. Essa é a ideia, aquilo que nós já temos, vamos unir isso, unificar e escrever uma declaração, porque parece que o povo não está entendendo o recado em documentos separados, tá? Então, essa é a ideia do que a gente chama de sistema global. E a ONU, ela passou, então, a ser, com seus países signatários aí, digamos assim, o foco não, seria assim, a diretriz principal, o órgão principal de defesa dos direitos humanos. Então, a ONU, lá em 45, né, ela tinha já 50 países, hoje são 193 países aí signatários da ONU, ou seja, que se submetem à cartilha da ONU e que, se descumprirem os preceitos de direitos humanos, serão punidos a nível internacional, tá? Então, hoje a ONU é o que a gente chama de Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Em 1948, então, é promulgada a declaração. Esse vídeo dos 70 anos da Declaração Universal, é um vídeo também da ONU, é institucional, né? Vocês vão entender um pouquinho da história, quais foram as convenções realizadas, né? A declaração ela é assinada em Paris, em 1948, mas assim, o que aconteceu até chegar na hora da caneta? Então, esse vídeo, ele vai trazer para vocês esse contexto histórico aí, até, né, quais foram as reuniões, quem participou, quem tomou a frente, né, para entender dentro desse contexto histórico. Bom, como eu disse, então, finalizando já sobre a declaração, a gente não vai estudar os artigos dela hoje, a gente está entendendo esse contexto histórico da ONU até chegarmos à declaração. A resolução 217 da Assembleia Geral, né, da ONU, que foi a Assembleia das Nações Unidas de 1948, é nela que é assinada, então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? A declaração, hoje, ela é traduzida em mais de 500 idiomas, ela é curtinha, ela é dividida só, né, em preâmbulo e 30 artigos, então ela é bem curtinha. Eu já falei para vocês na aula 1, né, nas próximas aulas vamos continuar falando, a declaração ela não é cogente, ou seja, ela não tem força normativa, são os pactos que são dos sistemas regionais, que é o tema da nossa próxima aula, que são os tratados e convenções, como nós aqui, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, né, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que são recepcionados pelas constituições dos Estados-membros e passam a valer como norma cogente, ok? Um linkzinho para vocês. A essência dos direitos humanos é ter direitos. Venho batendo nessa tecla desde a nossa primeira aula. E aqui o link da ONU também, onde nós temos aí a Declaração Universal Ilustrada, né? Para não ficar aquela leiturinha chata. Então, assim, é uma animaçãozinha para vocês já também complementarem a nossa aula, estudando e dando uma primeira lida aí na declaração. Tá ok, pessoal?
Então, muito obrigada pela companhia nessa aula, até a nossa próxima aula.